Olá, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja aí bem nessa época complicada. Hoje a gente vai falar sobre um tema super interessante que é permacultura. E vamos falar um pouco da permacultura nesses tempos de pandemia. Nosso convidado é o Rafael. Já, já encontrei ele aqui. Daí quem sabe quem é permacultura, comenta aí, quem já conhece o assunto. Eu vou chamar o Rafael agora para a gente conversar. Mas você já aí os seus comentários. Boa noite, tudo bem? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, Ju. Obrigado pela oportunidade. Não, imagina, eu que agradeço seu tempo aí. A gente sempre espera uns minutinhos assim, né? Que o pessoal vai entrando. Claro, esse horário do rush, eu estou chamando de horário do rush É dos verdade, tem tanta compromissos e live, das lives. impressionante, assim. É, Mas eu mas acho tá tão legal, bacana. assim, eu nunca tinha feito antes, né, dessa época de pandemia e tal. E aí no começo eu fiquei meio, ai, tá todo mundo fazendo, mas assim, eu acho que na verdade é uma oportunidade tão grande da gente conversar com as pessoas, né, ainda mais quem ainda Sem tá dúvida. isolado, é, né, se enriquecer de conhecimento, né, é muito bom. E, Sem dúvida, sem dúvida. e depois fica gravado também para quem não pôde assistir nesse momento tão concorrente. Claro. Então, Rafael, já falei um pouquinho assim, mas se quiser se apresentar, eu queria primeiro de tudo agradecer aqui, né, a sua presença, agradecer a todo mundo que está entrando aí. Se você quiser falar um pouquinho de você, um pouquinho. Claro, claro. Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem em casa. Acho que todo mundo que frequenta e vive e gosta desses nossos assuntos aqui, de outras lives que aconteceram, né? Tivemos a oportunidade de assistir o Tomás Lotufo, o Ricardo Cardim, grandes amigos e parceiros, mentores, inclusive, como eu falei para a Ju aí nas nossas conversas e tal. Acho que realmente para mim sempre foram, e para quem gosta são assuntos que não deixam de ser um alento nesses momentos difíceis que a gente tá vivendo, e acaba, querendo ou não, pensando e refletindo um pouquinho, né, sobre eles. Então, até resgatando um pouquinho isso, foi em encontros, conversas e aulas com o Tomás, com o Ricardo, com o Guilherme Castanha, com outros gurus aí da permacultura e tal, que eu me aprofundei, conheci mais os assuntos, me formei, vamos dizer, me especializei nisso, né, resolvendo uma dor minha, até um pouquinho do que eu coloquei. Acho bacana estar aqui, porque às vezes essa minha dor, hoje curada, felizmente, é a dor de muita gente, que às vezes fica até mais latente, né, nesses períodos de quarentena, que a gente está em casa e tal. E realmente eu encontrei aí na permacultura como estilo de vida, como tal, algo que realmente eu consegui me conectar e criar hábitos que acho que fazem bem para mim, bem para o planeta, bem para as pessoas, bem para o meu filho pequeno que está por aí já super ligado e conectado Ah, isso é tão com bom. esses super. Então é algo para todos, assim. Acho que essa é uma primeira mensagem bacana que eu queria poder deixar. E aí foi a partir disso que veio então a ideia, puxa, como curar essa minha dor e realmente poder talvez expandir, levar isso para mais gente. E na época, então, isso são 6, 7 anos atrás, eu e o Alex, um primo meu, a gente é muito, muito próximo, e a gente já se questionava essas questões do nosso legado para o planeta, nossos hábitos, legado ou impacto, né? Tem os dois lados da moeda e tudo mais. A gente vem
de negócios familiares, no varejo, que é não deixa de ser um incentivo ao consumo, e talvez surja aí alguma pergunta, o que esse cara fez, normalmente me falam, pô, você é agrônomo, você é zootecnista, qualquer coisa do tipo, é, mas não publicitário, mas sempre me questionei realmente, sempre questionei, perdão, a questão dos hábitos de consumo, nunca tive na publicidade um alento, vamos para uma agência e incentivar esse consumo, nunca trabalhei em agência, então talvez ali ainda sem saber eu tinha essa ambição de, puxa, questionar hábitos de consumo, ou de estilo de vida e tudo mais, né? Legal E ver aí, a outra visão, né? Porque a gente já falou aqui, né, com o Tomás, com o Ricardo. Vamos falar semana que vem com o Guilherme Castanha, da Fluxus. E, uhum. e é legal ter uma outra visão, né? De uma pessoa que veio de um outro mundo e que está aí, né, assim, questionando e vivendo esse mundo, né? E isso é legal. Sem dúvida. É, Veio muito enraizado, assim, realmente, muito no que eu digo e repito, acho que curar a dor foi algo que para mim marcou, assim, e tal, né? A gente falou, puxa, como é que a gente pode tornar isso, né, escalável, ou por quê, pelo menos antes de tornar, pelo menos por que não é algo escalável no sentido das soluções da permacultura, né? Que, para quem ainda não conhece e tudo mais, nada mais é do que um modo de pensar. O Tomás, sem dúvida, e outras pessoas falaram aqui com muita profundidade e propriedade sobre o assunto, mas... a gente não falou exatamente permacultura, né? A gente falou Perfeito, mas até bom, perfeito, assim, mas para quem não até para sabe que não o que pareça, é, até faz para... definição, assim, para quem não conhece, que não sabe o que é. Sim, claro, até para que não pareça algo distante, nada mais é do que uma forma de pensar e conceber sistemas realmente, né? E por sistemas a gente entende qualquer coisa, uma casa, um local de trabalho, uma instalação, qualquer que seja, vamos dizer assim, né? Um modo de vida, vamos dizer assim, onde a gente esteja inserido, nós, nossa família, qualquer coisa do tipo, usufruindo do maior número possível de soluções locais, de recursos naturais, de soluções próximas e tal, né? Ou seja, exigindo o mínimo possível de dispende gasto de energia e qualquer que ela seja, né? São sistemas que olham muito para abundância, ou seja, até de uma certa forma questionando o nosso olhar hoje para a sustentabilidade, né? É óbvio Sustentabilidade que falar, porque todo mundo, quando pensa em sustentabilidade, pensa em escassez, e eu realmente também comparto coisa que eu penso. de certa forma, hoje já ficou, né? Virou um jargão, eu brinco até, tem na assinatura de e-mail de quase todo mundo, né? Puxa, seja sustentável, só imprima se realmente precisar e tal, que são mensagens bacanas e tem assim, de se deixar, mais a sustentabilidade virou, se ouve no rádio, enquanto você escova o dente, desliga a torneira, ao sair apague a luz, né? Se economizar não vai faltar, aquela coisa toda que, claro que são práticas que se deve levar para o dia a dia, mas a mensagem por trás é sempre um pouco da escassez. Vamos tomar cuidado para não faltar, sempre, né? E falta, a gente teve no primeiro trimestre desse ano, aí um dos trimestres mais chuvosos dos últimos, não precisa ter um horizonte tão longe, mas vai, 5, 6 anos e tal, e rapidamente, eu acredito que em breve já vai estar se falando mais fortemente do que já está em falta de água e tudo mais. Eu, nesse período aí de pandemia, quarentena, tenho tentado ficar um pouco também num local no interior, mais conectado, como a gente diz, justamente, e no condomíniozinho onde tem casa e tal, tem faixas espalhadas, olha, pode faltar água na casa de todo mundo, economize e tal, então, ao mesmo tempo que houve-se campanhas e tudo mais de sustentabilidade, a mensagem é sempre para escassez. E o mote principal, né, da permacultura, o foco da permacultura é
é a abundância, é a regeneração, é a produção, vamos dizer assim, seja de água, e sim, é possível, seja de energia, seja de alimento, seja de biodiversidade, né? Qualquer que ela seja. Então, o olhar, o mindset realmente muda muito, assim. Então, teve um período, só para encurtar aqui também, de aí, sei lá, 70 dias no total e tal, antes da concepção, da criação formalizada, vamos dizer assim, da Positiva, que a gente passou em viagens aí, mas a maior parte desse tempo na Austrália, quase 50 deles numa fazenda permacultural, 100% autossuficiente, sistemas fechados, né, que a gente diz, ou seja, produzindo através do sol, nesse caso específico, 100% da energia que ela consumia, alimentos e ciclos realmente muito fechados de resíduos. Acho importante um olhar para o lixo, entre aspas, nesse caso aqui, né, mas o resíduo, como a gente gosta de chamar. Sim, ali naquele caso numa área rural, mas com um número até relevante de pessoas e trabalhando, uma atividade rodando e tudo mais, e depois disso, numa viagem em motorhome que a gente se propôs a fazer justamente para passar por diversas situações, foi que a gente viu que tanto em locais de classe social bastante baixa, vamos dizer assim, quanto em locais mais de classe social alta, casas em frente à praia e tudo mais, mas em qualquer desses cenários você via soluções em captação de água de chuva, energia solar, aquecimento solar, que seja, né, nesse caso falando de Austrália, ou seja, com questões, enfim, climáticas e tudo mais, muito, muito semelhantes às nossas. A grande diferença, inclusive, da Austrália para cá é que eles têm a maioria do território ali, né, em deserto e tudo mais, e nós temos aqui a floresta amazônica. Ali, para mim, realmente ficou muito evidente algumas coisas, até comecei a fazer um paralelo e falei, puxa, será que no caso deles terem o deserto, de fato passaram por algumas necessidades, existe a estiagem quase que programada na Austrália de 2, 3 meses e tudo mais, que é uma dor bastante grande para eles, você precisa se programar para isso. As pessoas aprendem mais na dor do que, né? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Quando você precisa correr atrás, eu acredito que também tem um pouco de consciência, também tem um pouco de políticas governamentais que são importantes. Sem dúvida, né? Sem dúvida, sem dúvida. Tem uma pessoa que aqui fez, a Livraria da Ver, fez uma pergunta que se o conceito da permacultura a grandes extensões de terra ou é mais apropriado a áreas pequenas? Eu acho que nas duas. Não, a permacultura ela é uma forma de pensar. A principal ferramenta da permacultura a gente chama de design permacultural. E design no sentido de designar, não no sentido de desenhar só apenas, né? Que é a origem da palavra, cara, mas de design no sentido de dar função. Você começa a pensar a sistêmica de um lugar dando função para cada uma das coisas, né? E talvez exemplificando brevemente aqui, então, puxa, você começa a entender que um telhado, ele é um telhado, né, por si só, mas ao mesmo tempo ele capta a água da chuva e produz energia solar. E uma área de jardim, de um gramado qualquer que seja, independente do tamanho que ele seja, ele pode ser um gramado para você brincar, contemplar, ou ele pode começar a produzir seus alimentos, e para produzir esses alimentos você vai usar a água da chuva que você começou a pegar naquele telhado, e para alimentar essa irrigação da água da chuva você vai usar a energia que você também começou a gerar naquele telhado, e para adubar essa sua pequena produção de alimentos você vai começar a usar o resíduo orgânico que você antes jogava no lixo para o caminhão passar para pegar. Enfim, são esses pequenos gestos, assim, para mim, desde que eu, enfim, me casei e tal, fui morar num apartamento, num prédio antigo,
o tempo que o chuveiro demorava para esquentar a água foi uma das maiores dores que eu tinha no começo, assim, tal. Não conseguia conceber aquela quantidade de água caindo e, de fato, demorava pelas instalações antigas do local e tal. E, para mim, virou rotina totalmente natural, sem nenhum tipo de esforço e tal, usar um balde para usar, né, para utilizar Custa aquela água. baldezinho ali. Quer dizer, é muito mais é, um conceito do que se É, eu, é uma área grande, mais a gente natural, se é chama uma área de urbana. mindset, é o quanto você está proposto a fazer. Eu morava num apartamento né, 150 metros quadrados, um apartamento confortável, bacana e tal, mas nesse sentido, no contexto totalmente urbano, no 10º andar de um prédio, ou seja, é possível para todos e para qualquer lugar, se você vai respeitar a escala na qual você está inserido. Né? O meio rural, que todo mundo acha que é o cenário ideal e às vezes único para algumas soluções, ele simplesmente te permite você ir para escalas maiores e tudo mais, tá? Mas principalmente quando a gente está falando de produção, plantios, esse tipo de coisa, né? No caso de energia, águas, resíduos e tudo mais, isso é muito atrelado à sua rotina, à sua produção. É você que produz o seu lixo, vamos dizer assim, né? Então você não pode ter medo dele, nojo dele, distância dele. Acho que e isso acho que a pandemia, a quarentena tem nos clareado muito, assim, né? A gente tem realmente cada vez mais ficado próximo dos nossos hábitos de consumo. Muitas vezes a gente fica poucas horas do dia em casa, talvez parte delas numa noite de sono, outras assistindo um filme, um seriado, curtindo a família, sem essa relação de quanto resíduo eu gero, quanto consumo, quanto tal. E acho que é legal fazer esse paralelo, né, dos nossos hábitos do dia a dia relacionados a quanto A gente ao fala, impacto. né, de como a gente tem percebido como, né, como nossa casa nos afeta, como nossos hábitos, né, tudo isso. E do que você estava falando sobre a área, eu acho importante a gente falar, porque 70, 80% da população vive em cidade, né? Então a gente Uhum. essa coisa que você falou assim, não é que todo mundo pensa que só dá para fazer numa área rural, que só dá para fazer numa área, né, que é afastada da cidade. E na verdade não, se fosse assim, né, a gente estaria com problemas bem graves, né? Porque cada vez mais as pessoas estão indo para as cidades, né? Eu acho que agora, com um pouco com a quarentena, com tudo isso, as pessoas agora estão repensando, né? Mas os empregos estão concentrados nas cidades, né? Então, às vezes todo mundo tem muita gente que está me falando agora, né? Nessa época eu queria era morar no meio do mato. Mas é uma realidade que não é para todos, né? Não é todo mundo e nem é todo mundo que quer também, né? Então a gente tem que pensar nisso no contexto urbano também, né? Uhum. Uhum. Mas voltando aí esse paralelo aí, que a gente, né, que até é o tema da nossa live, o que você acha que a permacultura pode, né, abrir nossos olhos ou pode nos ajudar nessa época aí de pandemia? Então, eu acho que o principal exercício, vamos dizer assim, é um pouco esse, da gente ter essa oportunidade em quarentena, né, que, claro, a maioria das pessoas, todo mundo em atividade, em home office, a vida de fato continua e tem que continuar com seus devidos cuidados, né, saúde acima de tudo e tudo mais, mas em se tratando de uma forma de pensar, e muita gente pensa que é uma técnica, uma ferramenta, uma fórmula pronta, e não é, eu fiz permacultura. Tem gente que, puxa, vem bacana e fala, pô, comprei um, um minhocário, né, que é um sistema de compostagem dos resíduos orgânicos que a gente gera em casa, com algumas restrições no formato do minhocário, mas é uma forma de não jogar todo o nosso resíduo orgânico no lixo, que a gente sabe que o destino final é o aterro e, né, o resíduo orgânico é um dos principais geradores aí do gás metano, que é super danoso para a atmosfera, mais inclusive do que
o gás carbônico e tal, enfim, começou aí, e a pandemia acho que tornou isso até mais latente, a nossa relação com o nosso resíduo orgânico. E eu forço aqui em a gente chamar ele de resíduo. É reciclável aí. Oi, desculpa. Pior é quando misturam o orgânico com o que pode ser Exato, reciclado. não. O Aí nosso, eu chamo do nosso contato com o resíduo, né? Que realmente nos surgiram como pessoa jurídica na positiva, ou amigos, pessoas próximas. Puxa, mas o que você faz, né? Não só no dia a dia, mas nesse momento, caramba, eu tô gerando muito lixo e tal, e não é que está gerando muito lixo, simplesmente ela começou a ter um contato mais próximo com isso. Talvez no dia a dia, na rotina, seja uma outra dinâmica que esse contato não seja tão próximo, mas a geração existe, o impacto existe e pode ser diminuído se ele for manejado e tudo mais da é, maneira correta, né? Por isso que a talvez gente pessoas traz sempre, estando mais em casa, né? Porque como não estão saindo, então não estão percebendo que quando você vai ao restaurante, esse restaurante também está gerando o resíduo que você estava sem deixando dúvida, né, sem quando você dúvida. está trabalhando, aí você vai comer fora esses resíduos, você está gerando mesmo que não seja na sua casa, né? Ele está sendo gerado. Exato. Então, e é importante, é legal esse levantamento, a gente começa a pensar nos nossos hábitos de consumo, e de novo aqui não é para ser Caxias nem nada, nem questionar hábitos, é só para a gente começar muitas vezes a pensar em autoavaliações e tipos de materiais, sem dúvida, né? Quando a gente sai do resíduo orgânico, vai pro sólido, mas puxa, se eu, né, vamos, um exemplo simples, uma conta de padaria, puxa, mas se me recomendam tomar 2 litros de água por dia, eu preciso tomar 4 garrafinhas de PET de 500 ml, ou eu posso ter a minha garrafinha e por aí vai, você começa a trazer exercícios, né, pro dia a dia, vamos dizer assim. Então, acho que a permacultura, ela, enquanto hábitos de consumo, enquanto forma de pensar e não enquanto técnica, ela realmente é um aliado, vamos dizer assim, nesse momento de quarentena, nesse momento de pandemia, em que as pessoas, enfim, estão com a sua vida normal, mas ao mesmo tempo se permitindo e acho que querendo repensar algumas coisas. E existem todas as situações. A gente tem contatos, clientes e tudo mais que nesse momento se isolaram em algum local mais afastado, mais rural e tal, e ali entenderam que tem um potencial de, puxa, estou aqui há tanto tempo sem uma conexão direta com o local, com a natureza que existe nesse local, com o alimento e tudo mais, como é que eu posso transformar isso? Ou mesmo no contexto urbano, caramba, estou quase que cansado aqui de descer para levar o lixo no prédio e tal, como é que eu posso fazer né, um melhor uso desse tipo de resíduo e tudo mais. Então, acho que a provocação um pouquinho é a permacultura enquanto forma de pensar, enquanto estilo de vida, e aqui realmente fazendo o papel mais neutro possível de que, de fato, é e pode ser para todos, né? A gente iniciou esse projeto da Positiva justamente, como eu falei no nosso papo aí informal e solo tal, para curar uma dor nossa naquele momento, minha e do Alex, meu primo e sócio, e hoje já Mas de... fala um pouquinho, porque a gente começou a live e não falou que, além da Positiva Consultoria, você tem a Positiva, que é material de limpeza e saudáveis. Isso, exato, Quem não conhece, exato. Então a gente tá? falou, Eu já sempre que eu faço live, eu sempre faço palestra de construção saudável e lar saudável, que eu falo muito, eu sempre falo de vocês. ah, que É, bacana. Não, então acho que esse é o caminho, assim, realmente, como eu falei, né? A gente teve aqui o Tomás, teve o Ricardo Cardim, terá o Guilherme na semana que vem, e o Guilherme, além de um amigo, é olha ele aí. um gênio, e não é baba-ovo aqui, é um grande amigo, um gênio no que ele
no que ele faz. Eu justamente quis trazer um pouquinho aqui para o canal a minha experiência enquanto persona, justamente, não enquanto especialista em algum desses assuntos, como o Guilherme e tudo mais, para realmente colocar, acho que, os pés no chão e falar de que é para todos, a gente consegue trazer isso para o nosso dia a dia e, de fato, criar impactos bastante fortes, assim, principalmente no contexto urbano, que é onde a gente mais precisa, né? Então, a Positiva nasceu para ser esse elo, é uma criadora, co-criadora e gerenciadora de projetos muito baseados, enraizados nos conceitos e princípios aí da permacultura, ou seja, conecta de fato, e não abrimos mão desses nossos parceiros especialistas que já falei aqui, mas que têm e optaram por um modo, estilo de vida invejável, eu diria, mas não acessível a todo mundo, e o nosso papel é realmente ajudar quem quer, quem está no contexto, aí sim, às vezes mais urbano, ou seja, ou mesmo rural, a gente tem uma atuação rural bastante forte, a chegar nessas soluções, nesses especialistas, nos projetos como um todo, tendo a Positiva como principal canal e único aí de criação e de comunicação e de gerenciamento desses projetos. Então, né, em energias renováveis, manejo de tratamento de água, arquitetura sustentável, que a gente fala tanto e super importante, né, que acompanha todas as etapas aí de um projeto, escolha de materiais. Para a gente falar um pouquinho sobre né, a relação de permacultura com arquitetura. Então, tem alguém aqui perguntando. Ela está justamente, e acho que gosto de repetir, porque sempre vem a permacultura como técnico, como uma ferramenta, né? O famoso eu fiz permacultura. A permacultura, ela não é uma coisa, mas sim uma forma de pensar justamente e tal, né? Então, e a arquitetura acho que envolve muito, né, uma criação, uma forma de pensar o projeto e tudo mais. Ou seja, dali a permacultura tem que nascer junto com um projeto, né? A gente sempre fala isso e falamos também no nosso papo. A gente hoje esbarra em algumas questões, a gente participa muito desde a parte de arquitetura em muitos dos projetos, enfim, com o Tomás, com o Sem Muros e tudo mais, e tantos outros a gente embarca no projeto em etapas que ele já está mais avançado. A pessoa optou por, né, avançar num projeto com qualquer escritório que seja e que merece, sem dúvida, todos os méritos, projetos muito bacanas e tudo mais, e num dado momento ela decide que ela quer ter a energia solar, que ela, puxa, se sentiu culpada e quer tratar a água dela ou qualquer coisa do tipo, e muitas vezes isso sugere adaptações ao projeto que foi feito, né? E então, não foi pensado que teria energia solar, então precisamos criar uma ligação para essas placas, não foi pensado que teríamos tratamento de água, não foi pensado que teria uma produção de alimento e tal. Então, quando esses conceitos de permacultura, enquanto forma de pensar, embarcam junto com a arquitetura, o projeto ciência, em todas essas vertentes, né? Puxa, eu vou pensar na ventilação cruzada, vou pensar na iluminação natural, vou pensar nos horários do dia que aqui bate sol para eu ter um ambiente mais aquecido e usufruir menos ou nem precisar tomar ar-condicionado e por aí vai, né? Então tudo isso nasce, como eu falei anteriormente, num design de permacultura. Quando eu vou pensar num projeto do zero, como que eu penso na relação de todos esses elementos e relaciono todos eles, né? Puxa, preciso aquecer tanto de água aqui para tantos quartos e tudo mais, qual é a maneira mais ecológica, eficiente e barata, sem dúvida,
aquecer essa água, quanto de energia eu vou consumir, por aí, né? Você começa a A pensar gente nisso. na arquitetura sustentável, acho que a gente acaba colocando nomes nas coisas, mas que no fundo são, né, conceitos de um projeto sustentável, né? E Uhum, a gente até tem, né, no nosso curso, a gente fala muito do projeto integrado, né, integrativo. Então, que é você realmente chamar todos né, as pessoas para conversar antes de fazer o projeto, porque são tantas exato. oportunidades que você pode encontrar, né, pegar né, um especialista, né, de manejo integral de manejo de água como o Guilherme, Uhum, né, uma pessoa especializada em energia solar, e todo mundo junto, você pode encontrar várias soluções juntas, né? E uhum, fazer um uhum. projeto já pensando em tudo isso, né? Para que não Sem seja dúvida. depois. Aí depois, então a gente até fala, né? De você reduzir o máximo do que o seu né, no seu edifício, a sua edificação vai consumir para depois colocar a placa solar, né? Tipo assim, não é só Sem ir lá dúvida. e colocar a energia solar. A energia solar é o último, né? É a ponta do Depois, iceberg, né? Vamos dizer assim. depois de você, né, fazer todos aqueles deverzinhos de casa, né? Que é fazer Uhum, um projeto, né? E tudo isso está uhum. pegado, né? Porque você coloca a placa solar e você tem que ver, poxa, mas um telhado verde é legal também. Então, como que a gente pode, né, harmonizar essas duas coisas? E como a gente pode também vai precisar aproveitar a água da chuva. Então, tudo isso tem que estar sendo pensado junto, né? Antes, Sem né? dúvida. Sem dúvida. Isso é, É, eu acho que essa eu acho bacana trazer assim, né? Eu consegui também realizar um sonho pessoal aí, mas de novo para tangibilizar e acho que trazer e compartilhar com todo mundo de que é possível, vamos chamar assim e tal, né? Eu contei um pouquinho da minha dor com a água quente do apartamento que eu morava e, enfim, aí no final do ano passado, depois de alguns meses de obra, eu me mudei para uma casa, era uma outra dor, eu falei, puxa, mas precisa talvez, né, realmente conseguir viver um dia a dia que corrobore com tudo isso que eu defendo, que eu estou falando e tudo mais, apesar dos projetos já implantados e tal, né? Então, enfim, uma oportunidade que aconteceu, uma reforma, justamente, aí você não, começa a pensar. claro, óbvio. Aí você. Oi, desculpa, não vi. Não, também dá para fazer na reforma, né? Mas quando você já. Tudo, tudo. Mas mesmo na Tanto reforma, pegar um seja do zero, professor, seja numa reforma, de novo é a forma de pensar. Então, numa reforma você fala, puxa, se é para reformar, aqui que daqui eu consigo aproveitar e tudo mais, enfim, mas alguns meses de reforma depois, acho que né, estamos aí, eu, minha esposa, meu filho, e vem uma nova filhinha chegando aí para o final do ano, mas hoje, de fato, estamos muito felizes em saber que a gente mora numa casa em que a gente, de fato, consegue produzir aí nossa própria energia. Em 3 meses aí morando lá, conseguimos uma média de geração, ou seja, um crédito, né, que tem umas você fotos. ganha. Eu não sei se essas fotos aqui são da sua casa, não. Essa sim, Essa é. Ah, essa, legal. essa, essa sim, isso é um. O Guilherme, se estiver aí com a gente, tem bastante familiaridade com o assunto, mas é o que a gente chama de um paisagismo multifuncional, ainda em fase de desenvolvimento, né? Eu moro no local há 2 meses, mas é um paisagismo que funciona como tratamento de água, toda a água cinza que a gente chama, né? Banhos, pias e tudo mais eu digo máquina de lavar roupa, louça e tudo mais, passam por esse tanque de tratamento, culminam no último tanque já totalmente tratada, com plantas, peixes e tudo mais. E essa água é a que a gente usa para descarga e irrigação de jardim. É isso. Vou contar um pouquinho, né? Que a sua casa ela está totalmente inserida no meio urbano, né? Ela é de São Paulo, capital.
E esse Ela é de São Paulo, ela é de São Paulo, capital. Estou dentro dela nesse exato momento. Muito próximo aqui do Parque Ibirapuera, um terreno de um pouquinho mais de 250 metros quadrados, 260 metros quadrados. Enfim, nos oferece bastante conforto, mas acho que, né, num contexto bastante urbano, assim, né, esse tratamento de água que a gente estava vendo, inclusive, ele está num primeiro piso, não é nem no piso da rua, é uma varandinha de um quarto, vamos dizer assim, que a gente usou como jardim contemplativo e tratamento, e como ele está alto, né, no primeiro piso, ele desce por gravidade para uma caixa e fica armazenado lá, até que seja usado, aí nesse caso por bombeamento, né, porque ela já está no nível do chão, mas um bombeamento solar, totalmente alimentado por energia solar, que vai para descargas e para irrigação de jardim, né, que tanto a irrigação quanto as descargas são prioritariamente usadas aí durante o dia. Então, é água cinza e água negra? Esses tanques é água cinza, né? Água... Quando você envolve um tratamento de um manejo de água que a gente chama, você separa as águas cinzas das negras, porque cada uma delas, claro, tem uma característica e demanda um tipo de tratamento. A cinza é super viável, tranquilo, você fazer esse tratamento por plantas. Depois desse estágio, elas ainda passam por um filtro de areia, carvão, um estágio de UV, e aí entra num estágio final para uso, né? Esse cuidado bastante grande também, porque são usadas para vaso sanitário e tal, já com qualidade, teste Você totalmente aprovado. para água sanitária. Para Isso, isso. No caso da água cinza, vaso sanitário e irrigação das plantas, até ela tem uma carga de nutrientes bastante grande, né? E aí se for utilizado os produtos da Propositiva, né? Que são. vou chegar lá. Eu não posso fazer auto-merchan aqui, Não, mas vou chegar. Não, tô brincando, mas vou chegar lá. E aí, água negra, só para finalizar, água negra é água de vaso sanitário especificamente, e tal, que por questões óbvias demandam outro tratamento mais fechado, mas com todos os seus benefícios também, né? Aí é um sistema de biodigestor que a gente chama. Então você vai tratando cada um desses lixos, vamos dizer assim, que a gente chamaria como um recurso, né? A minha água cinza de banho e tal, e aí sim, sem dúvida, entre todos os cuidados que você usa nos produtos de limpeza, nos cosméticos, né, etc, também, claro que nos cosméticos já há um cuidado um pouco mais natural, porque ele é autocuidado e tudo mais. Na questão da limpeza é mais grave, até pela composição dos produtos. Então, sim, todos esses sistemas sugerem, e acho que o mindset da pessoa que opta por um sistema desse também sugere que ela tem esse tipo de preocupação, né? Então, o paralelo só é esse. A gente criou aí a consultoria positiva para ser realmente essa co-criadora e gerenciadora de projetos nos princípios da permacultura e tudo mais, e ao mesmo tempo, claro, rapidamente sentiu falta aí de um varejo, não sei se pela nossa experiência anterior aí familiar e tal, mas de algo que condizesse muito aí com nossas questões de hábito de consumo e tudo mais. Na época a gente foi apresentado a Marcela Zambardino, hoje nossa sócia e co-CEO da área de produtos. Eu toco especificamente a área da consultoria, a Marcela e o Leandro, que é um outro sócio, tocam a área de produtos. Então, acho que estamos também muito alinhados aí a uma liderança feminina, a uma gestão totalmente compartilhada, a uma empresa que conseguiu abraçar, né,
a gente não, todo mundo fala, puxa, e claro, a linha de produtos de limpeza é mais conhecida hoje por ser um varejo, por estar aí em todos os estados do país em algum ponto de venda, ter um e-commerce como foco principal de canal de vendas, mas acho que a união desses dois canais, da consultoria... O que veio primeiro, o produto de limpeza ou a consultoria? A consultoria, a consultoria. Ah, é engraçado, achei que era... Não, muita gente acha porque realmente foram velocidades diferentes, projetos, de novo, não sou arquiteto, mas projetos, você e muita gente aqui sabe muito melhor que eu como é que é, né, em termos de, é uma maré aquela turbulenta, a hora você está lotada e tal, e a gente sentia falta, né, de certa forma a gente defendia e segue defendendo com unhas e dentes coisas que a gente acredita, mas nos hábitos de consumo, de novo, voltando às nossas próprias dores, e acho que é nelas que a gente consegue realmente crescer e abrir novos caminhos e tal. Eu usava então, vamos, né, a água do chuveiro para regar minhas plantas, mas usava os produtos convencionais e buchas e tal para lavar minha louça e tudo mais. Então algumas coisas não tinham coerência ali para mim e talvez o mercado também não atendesse muito o que a gente buscava, então a melhor solução foi criar do zero realmente, mas os produtos eram primeiro, a consultoria veio primeiro, os produtos de limpeza vieram depois, hoje caminham em paralelo. Não, e é legal, assim, até, né, a gente voltando ao papo de pandemia, você viu que saiu uma reportagem que os americanos estavam intoxicando de produtos de limpeza, de tanto limpar para poder, né, desinfectar e tal, e a gente indo para o hospital intoxicada, né, porque é uma coisa muito... As pessoas não levam muito a sério isso, né, e quando eu falo, todo mundo fala, é besteira. São coisas que, né, estão até pontuam em certificações, né, de arquitetura sustentável, essa coisa dos produtos de limpeza, né? Eles têm né, o COV, né, que tem um monte de... Pode ser muito... fazer bem mal para a nossa saúde, né? E principalmente para quem tem criança, quem tem animal, né, que são ainda mais sensíveis, assim. Então, tem, né, a gente pensar nisso, né, nesse momento pandemia, que a gente está aí desesperado em tentar desinfectar tudo e tomar cuidado com o que a gente está usando, né? A gente traz para a gente sempre traz a provocação, vamos dizer assim, né, saudável e no melhor dos sentidos, do hábito de consumo realmente, né? Vamos nos questionar, vamos olhar para dentro. A gente passou por alguns caminhos antes de ter essa linha atual dos produtos de limpeza e tudo mais, e a gente falou, puxa, mas tem gargalo aí no meio, né? Até então existiam marcas já no mercado e a gente conhece, se dá bem, valoriza, a gente realmente fala que os nossos concorrentes são os produtos convencionais, principalmente pelo mindset, né? Quem se propõe a fazer produtos de base vegetal, biodegradáveis e tudo mais, sabe dos desafios dessa cadeia e merece ser reconhecido, ser valorizado, ou seja, nossos concorrentes, ao nosso ver, são as indústrias que fomentam que a espuma que alimenta e que a base petroquímica, né, põe debaixo do tapete, vamos chamar assim, e tudo mais. Então, a gente acredita que iniciativas desse tipo devem ser valorizadas. A Positiva é uma empresa B, enfim, que é regida por princípios realmente que visam aí a saúde social, ambiental e, por consequência, a financeira da empresa e tudo mais, né? Então a gente valoriza o nosso e trabalhos realmente como esse, né? Então que olhem para a cadeia. No momento em que a gente ia fortalecer um lava-louças, a gente se deparou com, puxa, mas a pessoa vai comprar o nosso lava-louças e vai usar
a buchinha Scott Bright lá verde e amarela e tudo mais, né, que leva seus 200 anos aí para se decompor. Puxa, e hoje, enfim, temos uma buchinha vegetal totalmente biodegradável e compostável, mas mais do que isso, né, fabricada por uma família de agricultores e tudo mais, enfim. Então a gente realmente pega aí do início ao fim da cadeia para tornar tudo isso um projeto realmente saudável e, enfim, real, e que de fato crie seus impactos. Nosso impacto, ele tem que estar em todas as etapas aí da cadeia, seja na área de produtos, seja na área da consultoria, se a gente vai implantar um projeto de energia solar ou uma agrofloresta numa propriedade, numa casa de alguém, a gente quer entender e quer explicar para o cliente, mas também e acima de tudo para o funcionário, por que a gente está fazendo aquilo e quais são os benefícios, e não chegar como se a gente estivesse questionando o trabalho que está sendo feito lá. Acho que é algo muito construtivo nesse sentido. Não, sem dúvida. Eu vou botar aqui umas fotos que vocês me mandaram. Se quiser comentar um pouco sobre... Aqui, estão perguntando qual o nome dos produtos da empresa. É Positiva. Eles têm a Positiva Consultoria, Positivo. Que a gente está conversando, mas eles têm o produto de limpeza Positiva. Eu tenho visto, Exato. eu vi, e tem muitos mercados, né? Porque no começo era mais difícil de encontrar, né? Mas eu tenho visto, não sei, no Rio acho que tinha no Pão de Açúcar, não sei. Tem algum mercado que agora O não Pão vou de lembrar. Açúcar, não. O nosso principal canal é um e-commerce, é o positiva.eco.br. Ou seja, o nosso principal canal de vendas hoje é o e-commerce, e aí a pessoa vai colocar, enfim, o CEP dela para calcular o frete da localidade, ou no próprio e-commerce tem onde encontrar a relação dos pontos de venda físicos que a pessoa vai poder recorrer na localidade dela, ou nesse momento de quarentena, enfim, fazer um delivery, qualquer coisa do tipo do ponto de venda Mas eu local. achei um supermercado no Rio, agora eu não vou lembrar qual é, mas eu já achei. Vai ter, ou alguém do time que está ouvindo vai colocar, de fato, não vai me vir na cabeça agora o mercado no Rio. Eu não vou O lembrar Bruno, também qual é. talvez, que está aqui Maiores, nos não, mas colocando, agora... colocou o site, pode falar o nome do mercado. Mas vamos lá. Não, era uma das redes assim um pouco menores, talvez o nosso... Não sei. Aí a Gol vai falar, mas assim, eu acho legal porque muita gente não sabe, né, dos males, dos produtos normais e tal. E eu acho que quando você vê, infelizmente, né, quando você vê assim, num mercado ou né, e você começa a ter mais consciência, acho que a gente tem que lutar para que isso seja, né, mais, como você falou, né, tem seus concorrentes e tal, mas que acho que o maior concorrente de vocês são os que estão no mercado, né? Acho que a gente tem que lutar para vocês estarem nessas Claro, redes, claro. para ficar mais acessível para todo mundo, né? E é isso aí. Agora vamos voltar para a positiva. Só o parênteses do último ponto, de novo. Vamos falar da foto. A gente está aqui para falar de permacultura e como estilo de vida, mas sem dúvida, mas reforço, os produtos não são mais caros, eles são acessíveis, a gente precisa brigar por essa corrente, por essa rede, fortalecer os produtos ecológicos, mas a eficiência, a qualidade e tudo mais dos produtos torna eles realmente bastante eficientes e, na grande maioria dos casos, muito equiparáveis aos convencionais, inclusive. Mas vamos lá. Agora tem 10 minutinhos, então vou deixar. Essa foto, dentre os nossos, o que a gente está falando, né, da consultoria, então a gente trabalha em 4 pilares principais, né, de eficiência energética, que a gente chama, que hoje, né, no Brasil, principalmente,
a gente está falando de energia solar e aquecimento de água como soluções para fugir aí da energia elétrica como fonte de recurso, né, como placas solares como essa que você colocou, o manejo de água, que a gente já falou aqui, né, manejo, É, tratamento e reuso das diversas por águas alto. Do que a manejo. gente tem. O paisagismo multifuncional, perfeito, como terceira área de atuação. A gente trata, na verdade, o paisagismo funcional quando a gente está falando aí sim de um contexto urbano, o paisagismo integrado, né? Nesse caso é uma área de paisagismo também em contexto rural, não é a minha casa e tudo mais. É uma obra recém-entregue na época da foto, né? Isso faz uns 2 anos, mas tinha sido recém-entregue, então hoje esse paisagismo está bem mais desenvolvido, mas são tanques de água também, então é um paisagismo estético e toda a água cinza desse local é tratada dentro desses tanques, né? No tanque, nesses tanques, 3 tanques intermediários, o da direita, ele cascateia uma água a olho nu e fica inclusive um barulhinho de água bastante agradável nesse local, é uma residência familiar em São Paulo também, e a água, ou seja, a água do banho e tudo mais, está aí dando um prazerzinho visual e um barulhinho de água bacana. Coisa do design biofílico também, né? Que aí tá tudo. Exato, exato. E, de novo, não deixa de ser um pouco da nossa relação, do nosso contato, né, com o nosso dia a dia. Puxa, porque eu preciso. Por que essa distância tão grande no meu resíduo do alimento se eu escolho o que eu como, né? Eu escolho ter uma alimentação saudável, por que que eu preciso ter nojo ou distância da casca da banana, do caroço do mamão, do resto da comida e por aí vai? Ou da água do meu banho, da minha pia e tudo mais, se eu escolho também o shampoo, sabonete e tudo mais que eu uso e ter isso como um recurso, né? Olhar o resíduo como um recurso, né? Nem como lixo, e nem como resíduo, é como um recurso realmente. É, e aí, né, então, o paisagismo como terceira área de atuação e uma consultoria até mais específica em resíduos, tanto orgânicos como sólidos, né? Hoje existem aí diversas iniciativas, a gente trabalha muito, muito no modelo de parceria para cada uma dessas frentes. A gente tem parceiros e muito fiéis e consolidados e com conhecimento incrível de mercado. E essa imagem é o que tangibiliza tudo isso que a gente está falando. Oi? Eu estava procurando as fotos, assim, ainda não me dominei muito Ah, essa ferramenta de claro. Não, fotos. esse é enfim, a gente tem poucos minutos, mas esse é um sketch assim muito por cima. É uma propriedade na Bahia, um pequeno sítio, e na verdade um diagrama muito visual de um design permacultural, né? Então a gente faz trabalhos, puxa, eu quero produzir minha energia solar, não tem problema, eu quero aquecer minha piscina, eu quero ter minha composteira. Cada uma dessas iniciativas isoladamente a gente acredita é uma sementinha, é uma gotinha que vai virar um oceano depois para a gente, né, começar a botar um pezinho em cada uma dessas coisas. E o design permacultural, a união de tudo isso, né, quando a gente fala, puxa, eu tenho meu tratamento de água bombeado por energia solar que irriga minhas plantas, que produz o meu alimento, que vira o meu adubo, né, vamos dizer assim. A hora que a gente fecha esse ciclo, é mais ou menos o que a gente está tentando tangibilizar num design permacultural, né? Aqui numa propriedade na Bahia que tem galinha, porco, em fase de implantação de várias etapas desse design, mas o resíduo do porco, né, as fezes do porco vai gerar biogás, que também vai gerar adubo, que vai alimentar a produção de alimentos, e quando a gente começa a interligar, né, a dar função para cada um desses elementos, aí sim a gente está fazendo, entre aspas, né, vamos dizer assim, a permacultura, que é realmente
gerando abundância desse sistema, né? Um porco não é só um porco, um telhado não é só um telhado, uma galinha não é só uma galinha. Muito. Acho que foi até bom para fechar, né? Que tipo, é o que até fizeram essa pergunta no começo, né? De tipo, se é só em áreas pequenas, é só em áreas grandes. Acho que é independente da escala. Ou você tem o que você falou, né? Dentro de um apartamento, você poder, né? Poder aproveitar o seu resíduo orgânico e compostar. Tudo que você pode fazer dentro de um apartamento, dentro de uma casa no meio urbano e com uma área grande dessa aí que você já tem, né, mais possibilidade. É, eu acho isso. O tamanho do espaço que a gente precisa para começar é do tamanho da nossa cabeça, mais ou menos, né? Então ele quase que cabe em qualquer lugar, assim. Eu quis trazer um pouquinho aqui da minha experiência pessoal. De novo, agradeço a abertura e a oportunidade. Então eu comecei com o baldinho e o minhocário no apartamento. Eu era o louco do prédio que criava minhoca e cachorro, né? Eu tenho um cachorro e tal, então cachorro já não tinha muita gente que tinha, e depois eu comecei a criar minhoca. Depois outros 3 no prédio que eles quiseram conhecer o meu minhocário. Depois disso eu fui para a casa atual, que eu comentei um pouquinho, não sei como ficou lá. Mas é isso, então Essa casa. é uma As sementinha. duas fotos são da sua casa, né? Sim, sim. É uma sementinha que a gente vai plantando e quis trazer um pouquinho disso, colocar que é para todos, é muito do que a gente pensa no dia a dia, da relação que a gente quer ter com os nossos consumos, com os nossos resíduos e por aí vai. Então a Positiva nasceu para isso, nasceu para fazer o bem e queremos seguir construindo e ajudando. Legal, a gente tem aí os últimos minutinhos. Eu não sei se dá tempo de uma pergunta, eu acho que não, mas queria Eu te. tô aberto. Não sei, se alguém quiser fazer uma pergunta rápida, a gente tem uns 3 minutinhos. Mas eu achei muito interessante, aí, exatamente isso que você falou, né? Ter uma visão de uma pessoa que veio de né, de outro mundo e mostrar como é possível você né, implementar o design né, de permacultura e você se apaixonou tanto que está aí, né, vivendo disso, né? Sim, sim. E, então agora É, realmente falta 1 minuto e 49 que ele fica aqui me dizendo, assim, das suas considerações finais. Eu antes já te agradeço a todo mundo que está aqui. E para quem chegou no finalzinho, vai ficar gravado. legal, obrigado, Ju, obrigado ao Sustentarc. Eu acho que toda iniciativa, o trabalho de vocês de disseminar conteúdos, iniciativas e mostrar o lado, né, de vários projetos e tendo como pilar aí a arquitetura com esse olhar sustentável e tal, é fundamental realmente. Eu acho que cada um de nós planta de novo uma sementinha e que eu acredito muito nessa germinação. O Alan acabou de mandar um salve aí pra gente, é um outro grande parceiro, um cara Legal. Tem pessoal da super, terceira imagem aqui também. super do bem, que planta floresta doidado por aí, está ajudando a gente nessa transformação. Estamos juntos em muitos projetos, é um grande amigo. Legal. E cada vez mais é isso. Eu acredito numa corrente, a Positiva é uma gotinha aí nesse oceano, e a gente precisa de muito temporal para realmente fazer a coisa acontecer. Estamos Estamos matando alguns leões por dia dentro e fora da pandemia, e só acho que essa pandemia, apesar das dificuldades, tem servido para muita gente realmente pensar, repensar e olhar para dentro de casa, de si próprio e mudar hábitos. Bom, agora tenho 8 segundos. Eu quero te agradecer bastante, tá? Um beijo. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigado.